Neste vídeo vamos focar na aplicação das regras de derivação para diferentes expressões algébricas. Vamos começar pelos casos mais simples. Começando pela derivada da constante. A derivada de uma constante é sempre zero, qualquer que seja o valor dessa constante. Portanto, se eu tiver aqui o valor 3, a derivada é zero. Se eu tiver a constante π, a derivada também é zero e por aí em diante. Vamos passar agora as expressões com variável x. Se eu tenho f de x igual a x, então a derivada de f de x é igual à derivada da própria variável x, que é igual a 1. Portanto, temos esta regra: a derivada de uma variável x é sempre igual a 1. Passando agora para o caso da potência, se temos, por exemplo, g de x igual a x ao quadrado, isto é o caso da derivada da potência, que nos diz que, se temos um x expoente n, então a derivada deste tipo de expressão é o índice n multiplicado pela própria expressão x e ao índice é subtraída uma unidade. Esta é a expressão para a derivada da potência. Vamos ver aqui alguns casos. f de x igual a x ao quadrado. Então, o f' de x, a derivada desta expressão, é igual ao índice n, que é 2, multiplicado pela própria expressão em x, 2 vezes x, e agora vamos subtrair uma unidade ao índice. 2 menos 1. Isto é igual a 2x e o expoente será 1. Portanto, a expressão final é 2x. Outro exemplo. f de x é igual a x ao cubo. Então, o meu f' de x é igual ao índice multiplicado pela expressão x. E agora vamos tirar uma unidade ao índice. 3 menos 1 dá 2. Temos aqui 3x ao quadrado. Passando agora para o caso de uma constante a multiplicar por uma potência. f de x é igual à constante 2 a multiplicar por x ao cubo. Então, para sabermos a derivada deste tipo de expressão, o nosso f' de x, primeiro isolamos a constante permanece sempre na expressão, e agora vamos derivar a parte da expressão que tem x, que é a derivada de x ao cubo. Isto não é mais do que a derivada da potência que vimos anteriormente. Então isto será igual a 2 vezes a derivada de x ao cubo é o índice 3 vezes x, e agora subtraímos uma unidade. 3 menos 1 dá 2. Ficamos aqui com 2 vezes 3, 6, 6x ao quadrado. Outra expressão, g de x é igual a 10x expoente 5. Então, o g' de x é igual a 10, mantém a constante, vezes a derivada de x expoente 5. Isto dá 10 vezes 5 vezes x. Tiramos uma unidade ao 5, fica x expoente 4. Isto é igual a 10 vezes 5 dá 50. 50x expoente 4. E agora mais uma. f de x é igual a 6x expoente 8. Então, o nosso f' de x será 6 vezes a derivada de x expoente 8.
o que dá 6 vezes 8. E agora fico com x, retiro uma unidade ao 8 e fica x 7, expoente 7. Isto é igual a 48 x expoente 7. Vamos passar agora para a derivada da soma, que nos diz quando temos a soma de duas expressões algébricas, então a derivada vai ser dada pela derivada de cada uma dessas expressões. Portanto, U mais V, a derivada, é igual à derivada parcial de cada uma delas. É igual à derivada de U mais a derivada de V. Damos aqui para um caso concreto. Tenho aqui um f de x que é igual a 2x ao cubo mais 10x ao quadrado mais 9x. Seguindo esta regra, o que é que vamos ter? A derivada de f de x vai ser a derivada de 2x ao cubo mais a derivada de 10x ao quadrado mais a derivada de 9x, que é igual a 2 vezes derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado mais 10 vezes a derivada de x ao quadrado, que é 2x, mais a derivada de 9x, que é igual a 9 vezes a derivada de x, que é 1. Então isto vai ficar 6x ao quadrado mais 20x mais 9. Passando aqui para mais um exemplo, eu tenho agora a expressão g de x é igual a 7x expoente 5 mais 3x ao quadrado. Então a derivada de g de x é igual a 7 vezes a derivada de x expoente 5, que é 5 vezes x expoente 4, portanto isto é a derivada de uma potência, mais 3 vezes a derivada de x ao quadrado, que é 2x. 7 vezes 5 dá 35, ficamos com 35x expoente 4 mais 6x. Vamos agora partir para o caso da derivada de um produto. Quando temos duas expressões U vezes V, a sua derivada é dada pela derivada da primeira expressão, que aqui está representada por U, multiplicada por V, mais o produto da expressão U pela derivada da expressão V. Esta é a fórmula que se aplica na derivada de um produto. Vamos agora ver alguns exemplos. Eu tenho um f de x que é igual a x vezes x menos 2. Para eu saber a derivada de f de x, então tenho aqui o meu u e tenho aqui o meu v. U' é a derivada de x, que eu vou colocar aqui x, multiplicada por v, que é x menos 2. Seguindo aqui a expressão, agora tenho o sinal de adição e vou ter o u, que corresponde a x, multiplicado pela derivada da expressão v, que é o x menos 2. Se eu desenvolver, vou ficar com a derivada de x é 1, vezes x menos 2, mais x vezes a derivada de x menos 2, que é 1. Então isto fica x menos 2 mais x, que é igual a 2x menos 2. Outra maneira de eu resolver
esta derivada era aplicando a propriedade distributiva, f de x é igual a x vezes x menos 2. Isto é o mesmo do que eu ter x vezes x, que dá x ao quadrado, x vezes menos 2 dá menos 2x. Estas duas expressões são semelhantes. Então, o f' de x não era mais do que a derivada desta segunda expressão. Isto enquadra-se na derivada da soma e da subtração. Então vou derivar cada uma das expressões x ao quadrado e menos 2x. Então eu fico com derivada de x ao quadrado menos 2x. Derivada de x ao quadrado é 2x, que é a derivada da potência, e a derivada de 2x é 2. Então vou obter os mesmos resultados no final. 2x menos 2. Passando agora para o caso da divisão. Quando eu tenho uma expressão, u a dividir por v, e quero a respectiva derivada, então eu vou calcular primeiro multiplicando a derivada do numerador pelo denominador, menos numerador vezes a derivada do denominador, e esta expressão divide por o denominador ao quadrado, a expressão que se encontra no denominador ao quadrado. Esta é a expressão para a derivada da divisão. Tenho g de x, muito simples, é igual a 1 a dividir por x. Então, o meu g' de x corresponde à derivada, é a derivada de 1 a dividir por x, aplicando agora a regra. G' de x corresponde à derivada do u, temos aqui o u, temos aqui o v, portanto corresponde à derivada de 1 vezes o v, que é x, menos 1 vezes a derivada de x. Esta expressão divide toda por x ao quadrado. A derivada de 1, que é uma constante, é 0, portanto, esta parte da expressão fica 0 vezes x, que corresponde a 0, menos 1 vezes a derivada de x, que é 1, que dá menos 1. Divide tudo por x ao quadrado. Então a expressão final será menos 1 a dividir por x ao quadrado. Outra maneira de resolver esta derivada era transformar esta divisão numa multiplicação e iríamos ficar aqui com uma potência. 1 vezes x expoente menos 1. Então, o g' de x seria igual a 1 vezes a derivada desta potência, x expoente menos 1, que corresponde 1 vezes menos 1 vezes x, vou subtrair, vou tirar uma unidade ao menos 1 e fica menos 2. Isto é, menos 1 x quadrado, tal como obtivemos anteriormente. Agora mais um exemplo, g de x é igual a 2 a dividir por x ao cubo. O g' de x é dado pela derivada de 2 a dividir por x ao cubo, que corresponde à derivada de 2 vezes x ao cubo. Esta parte vai dar 0, porque a derivada de uma constante é 0, menos 2 vezes a derivada de x ao cubo, a dividir por x ao cubo ao quadrado, que corresponde a esta parte v quadrado. Isto é igual a menos 2 vezes a derivada de x ao cubo, que é
3 vezes x ao quadrado a dividir por, quando temos x ao cubo ao quadrado, é só multiplicar os dois expoentes. 3 vezes 2 dá 6, então fica-se com x expoente 6. Isto corresponde a menos 6, x ao quadrado, a dividir por x expoente 6, que é igual a menos 6, x ao quadrado. Se eu passar este x expoente 6 para cima, fico com x menos 6, para facilitar as contas. Simplificando, vamos ter menos 6, x, 2 menos 6 dá menos 4. Isto corresponde, se transformarmos novamente numa divisão, menos 6 a dividir por x expoente 4. A próxima regra de derivação é aplicada às raízes. Uma raiz é representada pela seguinte expressão. Tem um índice que eu designo de i e tem um radicando que eu designo de x, uma expressão x. A derivada de uma raiz de x com o índice i é dada pela derivada do radicando, que é o x, a dividir pela multiplicação do índice i pela raiz de índice i e o radicando x, ao qual é retirada uma unidade relativamente ao índice i. Passando por um exemplo prático para ser mais fácil entender. Tenho um f de x que é igual a raiz de x. Posso dizer já à partida que o meu i é igual a 2, porque trata-se de uma raiz quadrada, como se tivéssemos aqui o índice 2. Então, o meu f' de x, que corresponde à derivada de f de x, é dada pela derivada do radicando, que é a derivada de x, a dividir por raiz de x, o i é 2, 2 menos 1, isto multiplica pelo índice i, que é 2. Então eu fico com derivada de x é 1, a dividir por 2, raiz de x expoente 1. É esta a derivada de raiz quadrada de x. Também podemos transformar uma raiz numa potência. Isto não é mais do que o valor do radicando com o expoente, onde no denominador vamos ter o índice da raiz, que neste caso é o número 2, e no numerador vamos ter o expoente do radicando, que para este exemplo é o valor 1. Portanto, temos raiz de x, é o mesmo do que termos x com expoente 1 meio. E a partir daqui podemos calcular a derivada de f de x baseado numa potência, em vez de baseado numa raiz. Então, baseado na potência, que resultado é que vamos obter? F' de x é igual à derivada de x expoente 1 meio, que é igual ao valor do expoente, que é 1 meio, vezes a nossa base, e agora ao expoente vai ser tirada uma unidade. 1 meio menos 1 é igual a 1 meio menos 2 a dividir por 2, que é igual a menos 1 meio. Então isto fica 1 meio de x, expoente menos 1 meio. Isto não é mais do que 1 meio, e agora passo a ter o x em denominador e troco o sinal do meu expoente. Passa a ser 1 meio. Estas duas expressões são semelhantes. Este x expoente 1 meio não é mais do que raiz de x. Passando aqui para outro exemplo, tenho agora um f de x
igual a raiz cúbica, portanto o índice é 3, de x com expoente 5. A derivada de f de x é dada pela derivada do radicando, que é x à quinta, a dividir pelo índice, que é 3, multiplicado pela raiz cúbica, novamente do radicando, cujo expoente será igual ao índice menos uma unidade. Simplificando, eu tenho 5x à quarta a dividir por 3, multiplicado por raiz cúbica de x à quinta, expoente 2. Isto não é mais do que 5x expoente 4, 3 vezes raiz cúbica de x à quinta ao quadrado. Isto é uma potência de potência, mantém-se o x e multiplicam-se os expoentes. 5 vezes 2 dá 10. Vou agora fazer uma pequena transformação. Fico com 5x à quarta a dividir por 3 vezes e vou transformar isto numa potência. Isto é x expoente 10 a dividir por 3. Simplificando ainda mais, eu vou ficar com 5x à quarta e vou passar este x expoente 10 a dividir por 3 para numerador e fico com x menos 10 terços. Isto tudo a dividir por 3. Então agora tenho 5 terços. X à quarta vezes x expoente menos 10 terços é x à quarta vezes x expoente menos 10 terços. Eu vou manter a base x e vou ter que somar os expoentes. Então vou igualar os denominadores, fico com 4 vezes 3 a dividir por 3 menos 10 terços. E isto fica igual a 5 terços de x. E fico com 12 menos 10, corresponde a 2. E o denominador mantém-se, que é o 3. 2 terços. Passando isto para uma raiz, isto é igual a 5 terços, raiz de 3, que é dada por este denominador, e no radicando vou ficar com x elevado a este numerador. Tenho aqui o meu resultado final, 5 terços raiz cúbica de x ao quadrado. Eu tenho uma expressão f de x que é igual a menos 2x mais 3. Para calcular o meu f' de x, corresponde à derivada de f de x, eu vou aplicar as seguintes regras. Eu tenho aqui uma soma, logo à partida vou ter que aplicar este tipo de regra de derivação, que é a derivada da soma e da subtração de dois termos. Então, desenvolvendo, eu fico com a derivada do primeiro termo, que é menos 2x, mais a derivada do segundo termo, que é 3. Eu aqui tenho primeiro uma constante menos 2 a multiplicar por x, então isto não é mais do que mantemos a constante e multiplicamos pela derivada de x. A derivada de x é igual a 1. Então eu fico aqui com menos 2 vezes 1, mais a derivada de uma constante, 3. A derivada de uma constante é 0.
Então o resultado final é 2 vezes 1, que é 2 mais 0, que corresponde a menos 2. Passando agora para uma segunda situação, tenho novamente uma expressão f de x igual a x ao quadrado mais 2x mais 1. Então o meu f' de x, a derivada, é dada novamente pela regra da derivada da soma, porque temos aqui uma soma de 3 termos. Então isto é a derivada individual de x ao quadrado, mais a derivada de 2x, mais a derivada de 1, que logo à partida sabemos que é 0, porque trata-se de uma constante. O f' de x será então igual à derivada da potência, que é esta quarta regra, que nos diz que temos que multiplicar o expoente da potência, que é o 2, vezes a base da potência, que é o x, e agora temos que tirar uma unidade ao expoente. O expoente era 2, passa a ser 1. E temos que multiplicar esta expressão pela derivada da base de x ao quadrado. Neste caso é a derivada de x. A derivada de x é 1. E agora vamos passar para a derivada do segundo termo, que é o 2x. Não é mais do que uma constante a multiplicar pela nossa variável. Então mantemos a constante e multiplicamos pela derivada da expressão x, que é 1. E agora a derivada do último termo, que é a derivada de uma constante, que é 0. Então o f' de x será igual a 2x mais 2 vezes 1, que é 2. É a nossa expressão final. Passando aqui para o terceiro caso, onde vamos aumentar aqui o grau de complexidade, f' de x é igual a menos 3x ao cubo mais x ao quadrado a dividir por 2 mais 3x menos 7. A nossa derivada será dada pela derivada individual dos 4 termos. Isto não é mais do que uma soma e subtração de termos. Então ficamos com a derivada de menos 3x ao cubo mais a derivada de x ao quadrado a dividir por 2 mais a derivada de 3x menos a derivada de 7. Como é uma constante, eu vou já colocar aqui 0. Mais 0. Então ficamos com a derivada destes 3 termos. O f' de x é dado primeiro pela derivada de menos 3x ao cubo. Isto é uma constante que vai multiplicar pela derivada de uma potência. E agora tenho duas hipóteses. Ou vou aplicar a derivada de uma divisão, ou então transformo esta expressão numa multiplicação. E é isso que eu vou fazer. Vou passar isto para mais 1/2 de x ao quadrado. Estas duas expressões são semelhantes. Então eu vou calcular esta derivada baseada numa multiplicação de uma constante por uma expressão com x. E agora a derivada de 3x, que não é mais do que a constante 3 multiplicada pela derivada de x, que é 1. Vou desenvolver aqui a expressão, então eu fico com menos 3, e agora a derivada desta potência é o valor do expoente da potência multiplicado pela expressão x, e agora o expoente vai ser tirado a uma unidade. 3 menos 1 fica 2. Agora, só falta sabermos a derivada da expressão que se encontra na base, que é a expressão de x, é 1. Relativamente à segunda expressão, então, eu tenho uma constante a multiplicar por uma potência, eu vou manter
a constante e vou agora obter a derivada de x ao quadrado. A derivada de x ao quadrado é o valor do expoente multiplicado pela base, à qual eu vou tirar uma unidade ao expoente. 2 menos 1 dá 2. Isto multiplica tudo pela derivada da base, que acaba por ser só o x. Derivada de x é igual a 1. Já tenho aqui o segundo termo e agora o terceiro termo já tem o valor 3. Já foi calculado anteriormente. Então, desenvolvendo esta expressão, menos 3 vezes 3 dá menos 9x ao quadrado, mais 1 meio vezes 2x menos 1. Estes 2 eliminam-se porque 2 a dividir por 2 é 1. Então eu fico com mais x mais 3. Tenho aqui a expressão final, menos 9x ao quadrado, mais x mais 3. Mais um exemplo, f de x é igual a x expoente 8 menos 3x expoente 7 menos raiz de 2. Já sabemos que vamos aplicar novamente a regra da derivada das somas e das subtrações, porque temos aqui, neste caso, duas subtrações. Logo à partida também já sabemos a derivada de este raiz de 2, que é uma constante, portanto esta derivada vai ser 0. Então vamos desenvolver o f' de x é igual à derivada de x expoente 8 menos a derivada de 3x expoente 7 menos 0. Será igual. Derivada de x expoente 8 não é mais do que o expoente multiplicado pela base, à qual vamos tirar uma unidade. 8 menos 1 dá 7. Trata-se da quarta regra de derivação. A derivada da base é a derivada de x, que corresponde a 1, portanto vai multiplicar por 1. Agora, menos a derivada de 3x expoente 7 é manter o valor da constante e agora calcular a derivada da potência de x expoente 7. Isto vai dar 8x expoente 7 menos 3, derivada de x expoente 7, é o expoente multiplicado por x, retiramos uma unidade, 7 menos 1 dá 6, e a derivada da base é 1. Então temos como expressão final 8x expoente 7 menos 3 vezes 7 dá 21, x expoente 6. Próximo exemplo, tenho uma expressão g de x que é igual a x expoente 1 meio mais 3 a dividir por x ao quadrado mais 1 a dividir por 2 vezes raiz quadrada de x. O g' de x então é dado pelas derivadas de cada um dos termos, que se trata de uma soma. Então será a derivada de x expoente 1 meio mais a derivada de 3 a dividir por x ao quadrado mais a derivada de 1 a dividir por 2 raiz de x. A derivada de x expoente 1 meio é dada pelo valor do expoente, que é 1 meio, multiplicado pela base, e agora vamos retirar uma unidade a este expoente, que é 1 meio menos 1. Na segunda expressão podemos utilizar esta regra e transformar este 3 a dividir por x ao quadrado numa constante, que é 3, vezes a derivada de 1 a dividir por x ao quadrado. E agora na última expressão vou fazer algo semelhante.
vou passar para fora a constante 1 meio, com a expressão 1 a dividir por raiz de x, que não é mais do que ter x elevado a expoente 1 meio. Raiz quadrada de x é igual a x expoente 1 meio. É semelhante à expressão. Como é que fazemos esta transformação? Quando eu tenho uma raiz com uma base x expoente, que eu designo de i, e o índice dessa raiz é dada por n, isto é igual à base x com o expoente de i a dividir pelo índice n. Então agora, desenvolvendo esta expressão, eu vou ficar com 1 meio de x, 1 meio menos 1 é o mesmo do que termos 1 meio menos 2 a dividir por 2. Isto não é mais do que menos 1 meio. Então, na nossa expressão, vamos ficar com 1 meio vezes x expoente menos 1 meio. Agora vamos passar ao segundo termo. Temos a constante 3 e agora temos 1 a dividir por x ao quadrado, que não é mais do que x expoente menos 2. Quando passamos a expressão que se encontra no denominador para o numerador, temos que trocar o sinal do expoente. Passou de positivo para negativo. Então, aqui eu vou aplicar a regra da derivação da potência, porque tenho uma potência onde tenho uma base x e o expoente menos 2. Passando aqui ao terceiro termo, eu fico com 1 meio e vou fazer o mesmo truque que fiz para este segundo termo. Vou passar este x expoente 1 meio para numerador e fico com x expoente menos 1 meio. Eu vou calcular a derivada desta expressão. Vou agora então desenvolver. Este primeiro termo já está resolvido. O segundo termo eu vou ficar com 3. E agora a derivada de x expoente menos 2 é o valor do expoente multiplicado pela expressão da base, que é x, e agora vou retirar uma unidade ao expoente. Menos 2 menos 1 dá menos 3. No último termo fico com 1 meio. Derivada de x expoente menos 1 meio é o valor do expoente, menos 1 meio, vezes o valor da base, e agora vou retirar uma unidade a menos 1 meio. Menos 1 meio menos 1 não é mais do que menos 1 meio menos 2 a dividir por 2. Isto é igual, soma-se estes numeradores, menos 1 menos 2 dá menos 3, e mantém-se o denominador. Isto é menos 3 meios, que é o expoente que eu vou ficar aqui, menos 3 meios. Vou então agora desenvolver novamente. O primeiro termo permanece, x expoente menos 1 meio, mais 3 vezes menos 2 dá menos 6, x expoente menos 3, e agora menos 1 meio vezes menos 1 meio dá menos 1 quarto. Multiplica-se numerador com numerador e denominador com denominador. Como tenho um número positivo multiplicado por um número negativo, vamos obter um número negativo. E agora, na restante expressão, fico com x expoente menos 3 meios. Para finalizar, eu tenho 1 meio, que corresponde a 1, a dividir por 2, e x expoente menos 1 meio não é mais do que x expoente
1 meio quando passa do numerador para o denominador. Troca de sinal. Menos 6x expoente menos 3. E agora fico com menos 1/4. E agora vou passar o x de numerador para denominador, trocando novamente o sinal do nosso expoente. X expoente 3 meios. Tal como eu disse há pouco, a raiz de x levantada ao expoente i e uma raiz de índice n não é mais do que a base com o expoente i a dividir por n. Agora vamos transformar estas duas expressões numa raiz. Então isto será igual a 1 a dividir por 2. X expoente 1 meio corresponde a raiz quadrada de x menos 6x expoente menos 3 menos 1 a dividir por 4 e x expoente 3 meios é a raiz quadrada de x ao cubo. Temos aqui a nossa expressão final. Vamos a mais um exemplo. f de x é igual a x ao quadrado menos 1 a dividir por x. Então a derivada será dada pela derivada desta expressão. E utilizando para este caso a regra da divisão, eu vou obter o f' de x então igual à derivada do numerador, que é a derivada de x ao quadrado menos 1, vezes o denominador, menos o valor do numerador, vezes a derivada do denominador. Isto tudo vai dividir pela expressão que está no denominador ao quadrado. Neste caso é x ao quadrado. Então, isto vai ser igual à derivada de x ao quadrado menos 1, que é igual a 2x, vezes o x, menos x ao quadrado menos 1, vezes a derivada de x, que corresponde a 1. Isto tudo a dividir por x ao quadrado. Esta expressão será igual a 2x vezes x dá 2x ao quadrado, menos x ao quadrado menos 1 a dividir por x ao quadrado. Então ficamos com 2x ao quadrado menos x ao quadrado mais 1 a dividir por x ao quadrado. Então esta expressão final será igual a 2x ao quadrado menos x ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 1 a dividir por x ao quadrado. É a nossa expressão final da derivada. Agora mais um exemplo. f de x é igual a x vezes x menos 2 vezes x ao cubo mais 3. O f' de x será então dado por a derivada desta expressão. Vou multiplicar x pela expressão x menos 2, aplicando a propriedade distributiva, e vou ficar com x ao quadrado menos 2x. Isto multiplica tudo por x ao cubo mais 3. Isto não é mais do que a derivada da multiplicação destas duas expressões.
Posso agora fazer outra coisa. Vou desenvolver novamente através da propriedade distributiva. Vou multiplicar o x ao quadrado por x ao cubo e depois por 3 e o menos 2x por x ao cubo e mais 3. E vou obter a seguinte expressão. X ao quadrado vezes x ao cubo dá x expoente 5. X ao quadrado vezes 3 dá mais 3x ao quadrado. Menos 2x vezes x ao cubo dá menos 2x à quarta. E menos 2x vezes 3 dá menos 6x. Eu acabo por transformar esta multiplicação numa soma e subtração de termos, de modo a que eu vou aplicar aqui esta regra de derivação da soma e da subtração. Então vou calcular individualmente a derivada de cada um dos termos, começando por x à quinta, que é a derivada de uma potência, fico com o valor do expoente multiplicado pela expressão x, e agora o expoente vai passar de 5 para 4. Agora passando à derivada da segunda expressão. Eu tenho 3 e vou calcular a derivada de x ao quadrado, que não é mais do que o valor do expoente multiplicado por x. Retiramos novamente uma unidade e ficamos com x expoente 1. Agora para esta parte da expressão menos 2 e a derivada de x expoente 4, que é 4x expoente 3. E finalmente a derivada de menos 6x, que é menos 6. Então a minha expressão será 5x expoente 4 mais 6x menos 8x ao cubo menos 6. Tenho aqui a minha expressão final. As funções logarítmicas podem ser divididas em dois tipos. As funções que apresentam como base o número de Neper e que são representadas por ln. Para esta situação, eu estou a representar o logaritmo natural de x, onde a base é o número de Neper, que é definido pela constante 2.71, 828, e é representado por ln. E depois temos os logaritmos com bases diferentes do número de Neper e que é representado por log da base a de uma determinada expressão que eu aqui denomino de x. Se esta base a for omitida e eu apenas tiver log de x, isto é o mesmo do que ter aqui base 10. Significa que tem base 10 este logaritmo. Portanto, temos três situações diferentes. O ln de x, que é o logaritmo natural, onde a base é dada pelo número de Neper. Temos uma expressão que é o log de base a. E dentro desta representação de logaritmo com base a, se o valor for omitido, quer dizer que eu estou perante um logaritmo de base 10. Por exemplo, se eu escrever log de 4, este logaritmo, como não tem representado o valor da base, a base apresenta o valor 10. Passando agora para as regras de derivação. Eu tenho regras de derivação para logaritmos naturais, que têm como base o número de Neper, e depois tenho regras para logaritmos que apresentam bases diferentes do número de Neper. Vamos ver um primeiro exemplo. Tenho o logaritmo natural de 3x e vou querer calcular a sua derivada. Esta função está enquadrada nesta primeira regra, onde tenho o logaritmo natural de uma determinada expressão, u, que engloba a variável x. O logaritmo natural de uma expressão u é dado
pela derivação dessa mesma expressão, ou seja, é a derivada de 3x a dividir pela própria expressão. Dividir por 3x. Isto não é mais do que a derivada de 3x é 3 a dividir por 3x. 3 a dividir por 3 dá 1. Então eu vou ficar com uma expressão final de 1 a dividir por x. Passando agora para um segundo exemplo, tenho o logaritmo natural de 5x², onde vou aplicar essa mesma regra. Tenho aqui uma expressão u que é definida por 5x². Aplicando a mesma regra, então eu vou ficar com a derivada da expressão u a dividir por u. Isto não é mais do que a derivada de 5x² a dividir por 5x². Simplificando, eu fico com 5 vezes a derivada de x², que é a derivada de uma potência, que é igual a 2x, a dividir por 5x². Eu vou simplificar esta divisão de 5 por 5 e fico com 2x a dividir por x². Agora posso também simplificar o x. Isto vai dar igual a 2 a dividir por x. Continuando com exemplos de logaritmos naturais, este exemplo é muito parecido com outro, apenas tem aqui uma constante a multiplicar pelo logaritmo neperiano. Como é que eu calculo a derivada de uma constante a multiplicar por um logaritmo neperiano? Não é mais do que a própria constante a multiplicar pela derivada da expressão. Logaritmo neperiano de x, 2x², e que vai ser igual a 4. Vamos agora aplicar novamente esta primeira regra. É a derivada de u. A derivada do u é a derivada de 2x² a dividir pelo próprio 2x². Isto vai ser igual a 4 vezes 2 vezes a derivada de x². A derivada de x² é 3 vezes x². Isto é a derivada de x². Isto tudo vai dividir por 2x². O que é que podemos já aqui simplificar? Este 2 divide por este 2 e ficamos com 4 vezes 3x² a dividir por x². Vamos simplificar agora a nossa incógnita. Este x² vai simplificar com este x² e ficamos apenas com 4 vezes 3, 12, a dividir por x. Passando agora para mais um exemplo que engloba o logaritmo natural. Logaritmo natural de 3x² menos 2x. Aplicando novamente esta primeira regra, eu vou ter a derivada da expressão 3x² menos 2x a dividir pela própria expressão 3x² menos 2x. Isto vai ser igual à derivada de uma subtração, que é a derivada do primeiro termo, que é 3 vezes a derivada de x². A derivada de x² é
2x, que é a derivada de uma potência, menos a derivada de 2x, que é 2. E divido tudo por 3x ao quadrado menos 2x. Simplificando, o que é que eu vou ter? 3 vezes 2 dá 6, fico com 6x menos 2, a dividir por 3x ao quadrado menos 2x. Tenho agora mais um exemplo do logaritmo de x, da derivada do logaritmo de x, e tal como eu disse inicialmente, se eu não tenho descrita a base para esta expressão, isto é o mesmo do que eu ter a derivada de logaritmo de x de base 10. É exatamente a mesma situação. Então, qual é que é a derivada do logaritmo de base 10 de x, da expressão x? Vou aplicar esta terceira regra, onde tenho o logaritmo de base a, onde o a é o 10, e de uma expressão u, que neste caso é a expressão x, e que tem este caso particular que está aqui em baixo, dado que a expressão u é só mesmo a variável x. Então, o logaritmo de base 10 de x é dado por 1. Este 1 vem da derivada de x, a dividir por x multiplicado por logaritmo natural de a. O a é a base, e sabemos que a nossa base é igual a 10. Tenho aqui o resultado desta derivada, onde se aplica esta quarta regra, que é um caso particular desta terceira regra, quando a expressão u não é mais do que a variável x. Vamos agora a mais uma derivada, logaritmo de base 5 da expressão 3x ao quadrado menos 8 expoente 4. Para derivar esta expressão, vou utilizar esta terceira regra, onde eu tenho a derivada da expressão u. A minha expressão u não é mais do que esta expressão. Então será a derivada de 3x ao quadrado menos 8 expoente 4. E vai dividir por essa mesma expressão, 3x ao quadrado menos 8 expoente 4, vezes o logaritmo natural da base do logaritmo inicial, que é base 5. Desenvolvendo esta expressão, a derivada de 3x ao quadrado menos 8 expoente 4 é a derivada de uma potência, onde vou multiplicar o expoente 4 pela expressão 3x ao quadrado menos 8. Vou tirar uma unidade ao expoente, 4 menos 1 dá 3. E agora calculo a derivada desta expressão 3x ao quadrado menos 8. Vou colocar aqui derivada de 3x ao quadrado menos 8. Isto divido tudo por 3x ao quadrado menos 8 expoente 4 logaritmo natural de 5. Isto não é mais do que 4 vezes esta mesma expressão ao cubo, vezes a derivada de 3x ao quadrado menos 8. A derivada de 3x ao quadrado menos 8 é a derivada de cada um destes termos. 3x ao quadrado, que é 3 vezes 2, que dá 6x, e o 8, a derivada de uma constante, é 0. Então fico apenas com o 6x. Isto divido tudo por esta expressão 3x ao quadrado menos 8, expoente 4, logaritmo natural de 5.
O que é que vamos obter aqui? Vamos simplificar. 4 vezes 6 dá 24. Então isto será igual a 24x vezes 3x ao quadrado menos 8 expoente 3. E divide por 3x ao quadrado menos 8 expoente 4 logaritmo natural de 5. O que é que podemos simplificar agora? Esta expressão 3x ao quadrado menos 8 expoente 3 simplifica com a expressão de baixo e vou ficar com a seguinte expressão final. 24x a dividir por 3x ao quadrado menos 8 logaritmo natural de 5. Para finalizar, tenho aqui 4 vezes o logaritmo de base 3 de 2x, onde vou aplicar novamente esta regra, a terceira, e vou ter a derivada de uma constante, que é a própria constante, 4 vezes a derivada do logaritmo de base 3 de 2x. Apenas preciso de desenvolver a derivada do logaritmo. Isto será igual a 4. A derivada do logaritmo de base 3 de 2x é dada pela derivada da expressão 2x a dividir pelo próprio 2x vezes o logaritmo natural da base do logaritmo, que é 3. Isto é igual a 4 vezes a derivada de 2x, que é 2, que divide por 2x, logaritmo natural de 3. Vamos obter um resultado que é 8 a dividir por 2x, logaritmo de 3. Ainda pode ser aqui simplificado. 8 a dividir por 2 dá 4 a dividir por x, logaritmo natural de 3. Para a derivada das funções exponenciais existem duas regras principais. Uma para o caso em que a base seja o número de Neper, e para bases diferentes do número de Neper temos uma segunda regra. É estas duas regras que vamos utilizar para os próximos exercícios de derivação. Tenho aqui um primeiro exemplo onde a base é o número de Neper e o expoente é dado pela expressão 3x. Para este caso vou aplicar a primeira regra, pois a base é o número de Neper. Para derivar esta expressão vou identificar a expressão u, que é a expressão que se encontra no expoente, e o u é dado pela expressão 3x. A derivada de u, ou a derivada do expoente, é dada pela derivada de 3x, corresponde a 3. Já tenho todos os dados agora para substituir nesta primeira fórmula. Então, a derivada de e expoente 3x é dada por e expoente 3x é igual à expressão original vezes a derivada da expressão que se encontra no expoente, que é 3x, e é dada por 3. Então, isto será igual a, se colocarmos o 3 sobre o lado esquerdo, 3 é expoente 3x. Vou agora fazer um segundo exemplo, onde tenho a função é expoente x ao quadrado e quero calcular a derivada desta expressão. Agora, o meu u e o' são dados por u é o x ao quadrado e o u' é a derivada de x ao quadrado. Não é mais a derivada de um expoente
que é igual a 2x. Já tenho o u, a minha expressão u, que se encontra no expoente, e a derivada desse mesmo expoente. Já posso substituir aqui na minha expressão de derivação. Então a derivada desta expressão é dada por o número de Neper elevado ao u, que é x ao quadrado, vezes 2x. Então será este o nosso resultado final. 2x é x ao quadrado. Vamos passar agora para outra situação, onde temos a base 2 e o expoente é x. Para este caso, a base já não será o número de Neper, então vamos aplicar esta segunda regra de derivação. Vamos identificar à mesma o nosso u, que é a expressão que se encontra no expoente, e a derivada dessa mesma expressão. Então o u é igual a x e a derivada de u é dada pela derivada de x, que é igual a 1. Agora só nos falta aplicar a regra. Então isto será dado pelo valor de a. O a é a base. Já agora coloco aqui o a. É a nossa base. E a base para esta função é o 2. Então será dado pelo a, expoente u corresponde a x, vezes o logaritmo natural da base, que é 2, vezes a derivada do expoente. A derivada do expoente é 1. Então este será o nosso resultado final. 2 expoente x, logaritmo natural de 2. Vamos agora para outra função. Base 5, expoente é o x ao quadrado. Vamos identificar a nossa expressão u, a nossa expressão u' e a nossa base. O u é o x ao quadrado. O u' é a derivada de x ao quadrado, que é 2x. E a base da nossa função é o 5. Já temos todos os dados que queremos e agora vamos aplicar então a expressão da derivada. Então ficamos com a expoente u, que corresponde à mesma ao 5x ao quadrado, vezes o logaritmo natural da base, que é 5, vezes a derivada do expoente, que é o nosso u', que corresponde a 2x. E temos aqui a nossa expressão final de derivação. Vamos agora passar para a derivada de base 10 expoente 4x menos x ao quadrado. Identificando os nossos dados, o u, a derivada de u e a base a. U é a nossa expressão no expoente, que é 4x menos x ao quadrado. A derivada desta expressão é dada por derivada de 4x menos x ao quadrado, que é a derivada de 4x, que é 4, menos a derivada de x ao quadrado, que é menos 2x. E a base da nossa função é o 10. Vamos então desenvolver esta derivada. Então a expressão fica a expoente u, que é igual à expressão original, 10 expoente 4x menos x ao quadrado, vezes o logaritmo natural da base, a base é o 10, vezes a derivada do expoente, que é o u', 4 menos 2x. E esta será a nossa expressão derivada. Voltando agora aos casos em que temos como base o número de Neper. Tenho a expressão 2x vezes e expoente x. Vou identificar os meus dados u, derivada de u
U corresponde a x, a derivada do U é a derivada de x, que é igual a 1. Agora só temos que aplicar a expressão. Nesta derivada eu tenho uma constante a multiplicar por uma expressão que tem x, então isto é o mesmo do que termos essa mesma constante a multiplicar pela derivada desta expressão. Pela derivada de x vezes e expoente x. A partir daqui, o que é que vamos fazer? Aqui trata-se de uma derivada de uma multiplicação, então vamos aplicar a regra da multiplicação. Então, com que valores é que a gente vamos ficar? Isto será igual ao 2, que se mantém, e a derivada da multiplicação diz-nos que é a derivada de x vezes o segundo, que é o e expoente x, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Isto é a regra da derivada da multiplicação. A partir daqui vamos desenvolver, então isto será igual a 2, derivada de x é 1, 1 vezes e expoente x mais x, e agora temos aqui a derivada de e expoente x, e a derivada de e expoente x não é mais do que próprio e expoente x vezes a derivada de x, que é 1. Então, com que expressão final é que vamos ficar? Temos aqui em comum o e expoente x, então vamos passá-lo para fora. Então ficamos com 2 vezes e expoente x vezes 1 mais x. E temos aqui a expressão final da nossa derivada. Para finalizar, temos aqui mais um caso em que a base é o número de Neper, é expoente x ao quadrado menos 5x menos 2. Esta expressão no expoente será o nosso u, e o nosso linha será a derivada desta mesma expressão, que é a derivada de x ao quadrado menos 5x menos 2, que é dada pela derivada do primeiro termo, que é a derivada de x ao quadrado, corresponde a 2x, menos a derivada do segundo termo, menos 5x, que é menos 5, e a derivada de menos 2 é 0. Então tenho aqui a minha expressão da derivada do expoente. A partir daqui, vamos aplicar e substituir esta fórmula. Vamos aplicar esta fórmula da derivada, então vamos ficar com a seguinte expressão. É igual a e expoente u, que é x ao quadrado menos 5x menos 2, vezes o linha que é a derivada do expoente, e que é este 2x menos 5. 2x menos 5. Tenho aqui o resultado final desta derivada. E para finalizar, tenho aqui x ao quadrado vezes e expoente menos 2x. Trata-se novamente de uma situação em que temos como base o número de Neper, então aplicamos esta primeira expressão. Por outro lado, temos aqui uma multiplicação de x ao quadrado vezes e expoente menos 2x. Então isto será a derivada de uma multiplicação. E como é que aplicamos a derivada da multiplicação? É a derivada do primeiro, que é a derivada de x ao quadrado, vezes o segundo, que é menos 2x, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo. Temos aqui a regra da multiplicação. A partir daqui vamos desenvolver. A derivada de x ao quadrado é 2x vezes L expoente menos 2x mais x ao quadrado vezes a derivada de e expoente menos 2x. E é aqui que vamos aplicar esta fórmula. E expoente menos 2x, a derivada é dada por
é expoente menos 2x, vezes a derivada do expoente, que é a derivada de menos 2x, que é menos 2. A partir daqui vamos continuar a desenvolver. Então eu tenho aqui 2x é menos 2x. Este menos 2 vai passar aqui para a esquerda e ficamos com menos 2 x ao quadrado é expoente menos 2x. O que é que podemos colocar aqui em evidência? O 2, o x e o e expoente menos 2x, que também aparece aqui. 2, o x e o e expoente menos 2x. A partir daqui, como é que fica? Então ficamos com 2x é expoente menos 2x, vezes, para obtermos esta expressão, temos que multiplicar por 1. E para obtermos esta segunda expressão, como temos menos 2, temos que ter o sinal menos. Menos x vezes 2x é expoente menos 2x, dá esta expressão. Menos 2x ao quadrado vezes e expoente menos 2x. E temos aqui a nossa expressão final. Para a resolução dos próximos exercícios, vamos ter como suporte estas 3 regras de derivação. A derivada do seno, a derivada do cosseno e a derivada da tangente. Vamos começar por uma primeira função f de x, que é designada pela expressão seno de 3x menos π. Pegando na regra de derivada para o seno, que é esta primeira, ou a derivada do meu f de x, será dada pela derivada da expressão u, que é esta expressão 3x menos π. Portanto, será a derivada de 3x menos π, vezes o cosseno dessa mesma expressão 3x menos π. Primeiro de tudo, vamos calcular a derivada de 3x menos π. A derivada de 3x é 3 e a derivada de π é 0. Portanto, isto é 3 menos 0, que corresponde a 3. Vezes o cosseno de 3x menos π. Então será este o nosso resultado final. 3 cosseno de 3x menos π. É a derivada da nossa primeira função f de x. Vamos agora passar a uma função onde será aplicada a derivada da tangente, esta terceira regra. Então temos aqui um f de x que é igual a x mais tangente de 2x. Como isto se trata de uma soma, então isto não é mais do que a derivada do primeiro termo mais a derivada do segundo termo, que é a tangente de 2x. A derivada de x é 1 e a derivada da tangente é dada pelo quociente da derivada da expressão u, que é a derivada de 2x, a dividir pelo cosseno ao quadrado da expressão u, os mesmos 2x. Então isto não será mais do que 1 mais a derivada de 2x, que é 2, a dividir pelo cosseno ao quadrado de 2x. É este o meu resultado final. Tenho agora um terceiro caso onde f de x é definida pelo cosseno ao quadrado de x, e esta expressão não é mais do que termos cosseno de x ao quadrado. Então podemos dizer que a derivada de f de x é a derivada do cosseno de x ao quadrado. Isto é a derivada de uma potência, em que a base é o cosseno de x e o expoente é o 2.
Então, e qual é que é a regra da potência? É o valor do expoente, que é o 2, multiplicado pelo valor da base, que é o cosseno de x, e agora tiramos uma unidade ao valor do expoente, 2 menos 1 dá 1, e agora teremos que multiplicar pela derivada desta expressão que se encontra aqui, que é a derivada do cosseno de x. Então, com o que é que vamos ficar? 2 vezes cosseno de x, expoente 1, vezes a derivada de cosseno de x. O cosseno de x é dado por menos u menos a derivada de u é o x, portanto fica menos 1 vezes seno de u, que é o x. Então isto não será mais do que o menos 1 multiplicado pelo menos 2 fica menos 2 cosseno de x vezes seno de x. E tenho aqui o valor final da minha derivada. Vou para esta nova função aplicar a derivada do seno, porque tenho um f de x igual a seno de x ao quadrado mais 2. Este x ao quadrado mais 2 vai ser o meu u. Então a derivada de f de x é dada pela derivada de u, que é a derivada de x ao quadrado mais 2, vezes o cosseno dessa mesma expressão, x ao quadrado mais 2. A derivada de x ao quadrado mais 2 é a derivada de x ao quadrado, que é 2x, e a derivada de 2, que é 0, portanto fico com uma expressão que é 2x, multiplicada por cosseno de x ao quadrado mais 2. E é esta a minha expressão final. Passando agora para a função f de x igual a cosseno de raiz de x. A derivada de f de x é dada pela derivada desta expressão, cosseno de raiz de x. Isto será igual a menos a derivada da minha expressão u, que é a derivada de raiz de x, vezes o seno de raiz de x. Vamos agora calcular a derivada de raiz de x, e a derivada de raiz de x não é mais do que a derivada de uma potência, que é x expoente 1 meio. São expressões semelhantes. Raiz de x ou x expoente 1 meio são expressões que são iguais. Se eu transformar então isto numa potência, vou calcular a derivada de uma potência, que não é mais do que o expoente multiplicado pela base, e agora vou retirar uma unidade ao expoente, 1 meio menos 1, vezes a derivada de x, também é 1. Isto é igual a 1 meio de x, 1 meio menos u é menos 1 meio. Isto é igual a 1 a dividir por 2 x expoente 1 meio. Ainda podemos transformar isto em 1 a dividir por 2. Este x expoente 1 meio não é mais do que raiz de x. Portanto, esta é a minha expressão da derivada de raiz de x. Se eu substituir isto na derivada de f de x, então eu fico com menos, e agora fico com aquela expressão, 1 a dividir por 2 raiz de x, vezes seno de raiz de x. E será esta a minha expressão final.
Tenho agora um f de x que é igual a 2 vezes cosseno de 3x. A derivada de f de x é a derivada desta expressão inicial. Como temos aqui uma constante, esta vai permanecer no início da expressão e calculamos apenas a derivada do cosseno. Portanto, f' de x é igual a 2 vezes a derivada do cosseno de 3x. Isto será igual a 2 e a derivada de cosseno de 3x é dada por menos a derivada da expressão u, que é a derivada de 3x, vezes o seno de 3x. Então vamos ficar com 2 vezes menos 1 fica menos 2. A derivada de 3x é 3. Depois ficamos com seno de 3x. A expressão final irá ficar com menos 6 seno de 3x. Para finalizar, tenho aqui a função f de x igual a cosseno de 2x vezes tangente de 3x. F' de x, que corresponde à derivada de f de x, é dada pela derivada desta expressão. Isto trata-se de um produto, uma multiplicação de cosseno por tangente. Então vamos aplicar a regra da multiplicação. A derivada da multiplicação diz-nos que, quando temos uma multiplicação de u vezes v, então a derivada desta multiplicação é dada pela derivada de u vezes v mais u vezes a derivada de v. E é esta fórmula que vamos aqui aplicar. Então o f' de x é dado pela derivada de cosseno de 2x vezes tangente de 3x mais o cosseno de 2x vezes a derivada da tangente de 3x. Vou agora desenvolver esta expressão. A derivada do cosseno de 2x é dada por menos a derivada de 2x, que é 2, vezes o seno de 2x. Portanto, já tenho esta primeira parte feita e agora vou multiplicar por tangente de 3x mais cosseno de 2x vezes a derivada da tangente de 3x, que não é mais do que u', a derivada do u, que é a derivada de 3x, que é 3, a dividir por cosseno ao quadrado de 3x. Já não há muito a simplificar na expressão, vou apenas passar o cosseno de 2x a multiplicar por 3. 2 seno de 2x vezes tangente de 3x mais 3 cosseno de 2x a dividir por cosseno ao quadrado de 3x. E tenho aqui a minha expressão final.